Hello, Crystal Ponies, aqui é a Laura Melipelhal e hoje eu vim trazer um vídeo que muitos de vocês têm me pedido há bastante tempo. É sério, eu sinto quase como se fosse uma obrigação fazer esse vídeo. Eu só quero voltar a fazer vídeos de temas aleatórios que me vêm à cabeça. E o nosso vídeo de hoje é sobre os quadrinhos de My Little Pony. Na real, o vídeo é mais sobre a minha opinião dos quadrinhos, mas vamos dar um pouquinho de contexto sobre o que são os quadrinhos também. Uma coisa que é bem comum entre mídias que são bem populares é ganhar uma série em quadrinhos. Seja para expandir o universo daquela obra, ou para simplesmente ganhar uns trocados com uma galera mais nova. Bom, esse lance de criar uma série em quadrinhos para alguma obra é um tema bem discutível, pois em vários casos os quadrinhos cumprem o que eles prometeram, de expandir o universo daquela obra. Já por outro lado, alguns quadrinhos são acusados de simplesmente estragar a história original, criando inconsistências, furos de roteiro e histórias estranhas. Bom, eu particularmente sou uma grande fã de quadrinhos, ao mesmo tempo que eu sou uma fã de My Little Pony, então eu não pude deixar de ler os quadrinhos de My Little Pony. Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre o que são os quadrinhos e sobre o que eles se tratam, e durante essa parte eu vou tentar não expressar muito a minha opinião, isso vai ser só mais lá pro final. Então é o seguinte, em 2013, quando My Little Pony tinha acabado de estrear sua terceira temporada, a Hasbro decidiu investir em mais conteúdo pra série, dessa vez criando uma pequena série em quadrinhos, que foi apelidada apenas de microsérie, teve apenas 10 edições. E bom, eu acredito que eles realmente só tinham planejado fazer 10 edições mesmo, mas alguns fãs acreditam que só teve poucas edições, pois originalmente My Little Pony era pra ter acabado na terceira temporada, então não faria muito sentido eles continuarem investindo nos quadrinhos. Eu acho essa explicação bem sem lógica, mas tudo bem. E bom, a microsérie não adicionava muita coisa na história do desenho, pois eram apenas historinhas dos personagens fazendo alguma coisinha boba, e o que originalmente era pra ser o fim dos quadrinhos, se tornou apenas em um hiato, pois a série também retornou após a exigência dos fãs, e eu já expliquei isso melhor em outros vídeos, caso você não saiba. Então a Hasbro resolveu renovar os quadrinhos. Ah, e uma curiosidade que eu esqueci de mencionar é que desde essa primeira microsérie que foi lançada, os quadrinhos de My Little Pony foram publicados pela IDW, que é a mesma editora que publica os quadrinhos do Sonic hoje em dia. E essas novas histórias foram publicadas de 2014 até 2017. E bom, em comparação com a microsérie, a Friends Forever e a Friendship is Magic têm histórias mais fixas. Por exemplo, se alguma coisa acontece em uma das histórias, em alguma história futura ou até mesmo na próxima, esse assunto pode voltar a ser mencionado ou pode ser extremamente importante, entendeu? E bom, as histórias aqui são bem variadas, pois algumas histórias podem ser curtas o suficiente para ocupar, sei lá, algumas páginas, já outras longas o suficientes para ocuparem, sei lá, 5 livros. Entre 2017 e 2019, a série em quadrinhos começou a focar em várias histórias bem aleatórias, digamos assim, pois uma hora eles criam toda uma minissérie para explicar a história dos pilares de Equestria, mas aí depois eles criam uma outra história para falar de um outro plot, e foi assim até a 9ª temporada, quando a série terminou. Porém, os quadrinhos não permitiram que a 9ª temporada fosse a última, pois eles criaram uma 10ª temporada, só que em formato de quadrinhos. Eu não sei informar ao certo quantas edições teve essa 10ª temporada, a única coisa que eu sei é que não foram muitas, já que nessa época a galera tava hypando demais o final da série e nem perceberam que ela ainda não tinha acabado, e sem falar que a linha temporal dos quadrinhos pode ter deixado os fãs meio confusos, pois no último episódio da série mostra as Mini-Six no futuro, já mais velhas, a Twilight Rainha governando a Equestria, etc., enquanto nos quadrinhos contam histórias antes disso acontecer. Então os fãs optaram por simplesmente ignorar. E sem falar que mal teve divulgação da Hasbro quando lançou, então pode ter contribuído para a falta de popularidade dela. E a G5 atualmente também tem uma série em quadrinhos, que pelo que eu vi é um pouco mais madura e mais séria do que a série em si. Os fãs elogiam bastante, porém eu não li essa série em quadrinhos ainda. O máximo que eu vi foi alguns capítulos soltos aqui ou ali, mas em si eu nunca parei pra ler, então eu não posso opinar muito. E por falar em opinar, chegou a hora que vocês tanto temem, quando eu dou a minha opinião sobre as coisas. Eu vou resumir toda a minha opinião sobre os quadrinhos em uma simples frase. Que parada é essa que eu tô lendo? Já vou avisando que eu não sou hater dos quadrinhos, ao mesmo tempo que eu não sou uma fã. Eu tenho uma opinião bem mista em relação a eles. Pois por um lado eu gosto muito do conceito deles explicarem coisas que nunca foram estabelecidas na série, pois os escritores desses quadrinhos tinham bem mais liberdade para escrever as histórias, se formos comparar com os escritores da série, não tendo permissão para aprofundar assuntos tão sérios que nem nos quadrinhos. Porém, a única coisa que eu não gosto nos quadrinhos é o tanto de fanservice que tem aqui. E o problema é que isso se estende pelo quadrinho inteiro. E não, eu não tô falando que isso é uma coisa necessariamente ruim. O
O problema é que eles fazem piadas muito internas, sabe? Pois há umas coisas que você precisa interagir muito com a fandom pra entender. Ou seja, se você é que nem a Twilight e não gosta de piadas internas, é melhor você não ler algumas edições dos quadrinhos. Então, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já tem um tempão que eu tô procrastinando pra fazer esse vídeo, e durante esse tempo de procrastinação, mais pessoas vieram me pedir pra falar sobre esses quadrinhos, então acabou acumulando e eu finalmente resolvi fazer. E se você gostou, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui e tchau! Vejo vocês nos próximos vídeos!